A marcha municipalista em Brasília chegou ao último dia. Desde segunda-feira, prefeitos, vices, secretários e parlamentares de todo o país estiveram reunidos para debater assuntos de interesse dos municípios. A Paraíba enviou uma das maiores delegações. E quem está acompanhando tudo nessa cobertura especial é o nosso colega jornalista Hermes de Luna. Boa tarde, Hermes. Hoje é dia de despedida do evento, né? E quais os temas estão tendo destaque? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Simon. Olha, no último dia do evento, Simon, o burburinho aqui entre os prefeitos paraibanos são as articulações políticas, mas não são articulações para o ano que vem, para a disputa de prefeituras, não. São para 2026, eu conto tudo isso no Correio Debate ainda hoje, mas olha, teve ontem uma reunião muito importante no final da tarde, nos anexos da Câmara Federal, reuniu toda a bancada federal paraibana e vários prefeitos. A FAMUP levou a principal pauta de reivindicações dos gestores municipais da Paraíba e eles tiveram boas notícias por lá também, viu, Simon? Vamos acompanhar aí o que foi que ficou definido nesse encontro dos deputados federais, porque os senadores não compareceram, com os prefeitos paraibanos. A Federação das Associações dos Municípios da Paraíba definiu 4 pontos importantes para os gestores na pauta entregue ao coordenador da bancada federal, deputado Damião Feliciano, em Brasília. Na reunião com a bancada paraibana no Congresso Nacional, essas prioridades foram colocadas como urgentes. A primeira é a discussão sobre o piso da enfermagem, que, segundo os prefeitos, pode causar um colapso nas finanças municipais. A segunda prioridade é a necessidade de uma definição da lei para o piso do magistério, já que não existe a obrigação dos municípios reajustarem os vencimentos dos professores. Um outro ponto é a revisão populacional do censo do IBGE, que afeta o coeficiente populacional. O senador Efraim Filho adiantou que já apresentou um projeto que regulamenta esses repasses com base no censo. É a questão da discussão, do censo demográfico do IBGE, que trouxe diversas injustiças com municípios paraibanos e é uma das pautas principais da CNM, de autoria do senador Efraim Filho, dando voz à Paraíba. E o último ponto tratou da compensação das perdas do ICMS sobre combustíveis, que, segundo a FAMUP, chegam a 21 bilhões de reais. Os gestores paraibanos ouviram da bancada no Congresso que há unidade em torno dessa pauta. Logo após essa nossa reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou aqui para os prefeitos do Brasil, mais de 4 mil prefeitos, que as pautas que estavam lá nas reivindicações da FAMUP seriam votadas aqui em Brasília. Então, na verdade, a gente fez, na reunião de bancada, um encontro muito alegre, um encontro muito forte. Por quê? Porque tudo que a FAMUP está pedindo para os municípios, os deputados se comprometeram em fazer. É claro que os deputados têm muita articulação dentro do plenário, o protagonismo da bancada federal paraibana é muito grande, tanto na Câmara como no Senado Federal, e eles foram ouvir as reivindicações de cada prefeito. O coordenador da bancada federal, Damião Feliciano, tem essa primeira grande missão no cargo, de que é conduzir essas votações em plenário. A gente acompanhou também durante todo o final da tarde como foi esse encontro entre bancada federal e gestores paraibanos. Aos poucos, o auditório 5 do anexo 2 da Câmara dos Deputados foi tomado por gestores municipais da Paraíba e parlamentares. Foi o encontro dos prefeitos com a bancada paraibana no Congresso Nacional. Os 3 senadores envolvidos em votações e audiência nos ministérios não compareceram, mas a grande maioria dos deputados federais foi se comprometer com os participantes da Marcha dos Prefeitos a Brasília em defesa dos municípios, que vão lutar para aprovar uma pauta de 4 pontos, apresentada por George Coelho, presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba. O processo de votação às vezes não é tão rápido como nós desejamos, são 513, tem que ter acordo de bancada, as lideranças têm que se entender em torno dos temas, e sendo assim, havendo também, claro, concordância do presidente da casa, eu acho que tem uma pauta e tem uma força muito grande aqui do municipalismo aqui na Câmara. Uma reunião bastante proveitosa da bancada federal da Paraíba com os prefeitos municipais
Tenho certeza que vamos sair aqui fortalecidos para que essa pauta municipalista seja aprovada na Câmara dos Deputados. O presidente Arthur Lira prometeu hoje na CNM a aprovação de alguns projetos que vão beneficiar os municípios. E nós aqui reafirmamos o compromisso junto do George, presidente da FAMUP, todos os prefeitos e a bancada federal. Após a reunião, George Coelho considerou que a expectativa dos prefeitos foi alcançada, já que a bancada garantiu apoio total às pautas encaminhadas. George lembrou que o coordenador da bancada, deputado federal Damião Feliciano, já anunciou que fará reuniões dos 15 parlamentares com os prefeitos na Paraíba. Como presidente e o coordenador da bancada, o deputado federal Damião Feliciano bem falou, nós vamos fazer reuniões também em João Pessoa com a bancada, para que a gente leve ao conhecimento e leve a eles o que é de votação, de ajuda e de fazer melhor para os... Para o prefeito de Boa Vista e vice-presidente da FAMUP, André Gomes, o papel da entidade na mobilização dos gestores municipais foi decisivo. A FAMUP tem esse papel importante de unir a bancada e assim ter feito. E para nós é um momento de muita satisfação. Eu acredito que praticamente 70% dos prefeitos paraibanos estão em Brasília e a nossa reunião com a bancada foi muito proveitosa. A gente sai daqui muito satisfeito, muito feliz, porque a bancada se comprometeu com temas importantes da nossa luta municipalista. Na reunião, o senador Efraim Filho revelou aos prefeitos que foram liberadas emendas que não tinham sido pagas em anos anteriores. Os restos a pagar de obras e de ações começaram, estava tudo paralisado aí em 2023. Hoje começaram os primeiros pagamentos e isso significa, né, que a gente pode ter a retomada de obras e ações importantes que estavam paralisadas nos municípios. Coordenador da bancada, Damião Feliciano considerou que a pauta dos prefeitos tem condições de ser aprovada no Congresso Nacional. E é uma pauta importante, né? Até o próprio presidente da Câmara já prometeu colocar isso em votação. E nós vamos botar o compromisso aqui de todos os que estavam aqui presentes, de senadores e deputados federais, é que as pautas são extremamente plausíveis de poder beneficiar o município. O município não pode ficar sofrendo com a queda de receita em relação aos combustíveis, né? O aumento dos professores aqui tem que ser ajustado. Nós estamos aqui para contribuir com o nosso município, porque a gente contribuindo com o município, com os prefeitos, com certeza vamos contribuir com você, com a população. Durante a reunião da bancada, houve uma homenagem póstuma ao ex-prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior, que faleceu vítima de um câncer. Manuel Júnior foi presidente da FAMUP e deputado federal. Tenho que fazer esse registro ao deputado, ao vice-prefeito João Pessoa, ao deputado federal, estadual e ao prefeito Manuel Júnior, que era um grande municipalista e fez muito pela pauta municipalista e fez pelo Brasil, porque sempre estava conosco nessa luta, né? E isso eu tinha que fazer esse registro agora, porque Manuel nos deixou agora há pouco e enfrentou uma luta muito grande com essa doença dele, mas ele morreu lá como prefeito da sua cidade. Na avaliação dos prefeitos, o compromisso da bancada paraibana em aprovar a pauta apresentada pela FAMUP deixou para a reunião um saldo positivo. Aqui foram colocados 4 temas, eles já se comprometeram, mas na realidade estão comprometidos com outras pautas também. Mas essas são as pautas mais urgentes e com certeza, com o apoio da bancada, nós vamos prosseguir e vamos avançar muito. Muito boa a reunião, participamos com a bancada Paraíba, vários deputados, Efraim, diversos prefeitos do estado da Paraíba, a gente lutando para a gente conseguir aí investimentos para o nosso estado, cada um buscando para o seu município. Isso é a forma da luta e do compromisso de cada um para cada vez mais lutarmos em prol de cada município paraibano. Tá aí, então, essa reunião foi importante mesmo para os prefeitos, porque eles puderam sentir a temperatura das articulações entre os deputados federais. Parece que o presidente da Câmara, que ontem abriu o segundo dia dos debates aqui na Marcha dos Prefeitos, o Arthur Lira, ele está comprometido com essa pauta do municipalismo. Então vamos aguardar como é que vai se desdobrar aí essas votações. No próximo bloco eu volto ao vivo aqui do Centro de Convenções Internacionais de Brasília, na Marcha dos Prefeitos, para eu falar como é que foi o encontro do governador com os prefeitos paraibanos. 102 prefeitos foram a essa confraternização, que foi também protagonizada pelo PSB, a direção nacional do partido que está afiliado ao governador. A gente volta já já, Simon.
Tá certo, Hermes, mas só comentando aí, né, dessa pauta, né, 4 reivindicações importantes que mexem com a finança dos municípios, que é essa questão do piso do magistério, da enfermagem, que eles estão com essa bomba para desarmar, né, tem que cumprir, mas não tem essa questão de recursos, e essa perda de arrecadação aí com o censo e também com o ICMS dos combustíveis, né, que também foi jogado no colo dos prefeitos, ou seja, são pautas muito importantes, e a gente sabe que tem municípios que têm essa dificuldade de recursos e tocar obras pela questão financeira, não é isso, Hermes? Por isso esse assunto foi tão debatido, né? É verdade, porque vem aí uma reforma tributária, né? Então os prefeitos estão assim, meio que na expectativa, meio temerosos, que essa reforma tributária impacte também nas finanças dos municípios. Os municípios não sejam beneficiados. Apenas a União e Estado, governo federal e estados, entrem dentro desse bolo da reforma tributária. Por isso, eles convocaram também um relator do projeto da reforma tributária, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que participou no primeiro dia, para ter uma ideia do que vem por aí, para que os municípios não sejam ainda menos penalizados. Aguinaldo garantiu que vai chegar a um consenso e que, se pelo menos os municípios não forem beneficiados, prejudicados eles não serão. Os prefeitos, claro, vão aguardar com um pezinho atrás, não é? Há muita expectativa ainda para saber como é que vai ter essa votação, porque lá dentro do plenário, da Câmara, do Senado Federal, o jogo é bem diferente, né? A gente sabe que tem interesses maiores, inclusive do próprio Palácio do Planalto, né, em relação à arrecadação. Foram anunciadas aí as metas fiscais que substituem o teto de gastos, e olha, dentro dessas metas fiscais tem lá zerar o déficit primário até 2025, ou seja, a gente está falando daqui a 2 anos. Como é que você vai zerar um déficit primário se você está aumentando despesa, criando ministérios, criando cargos, também aumentando impostos, né? E só tem essa solução: pegar esse dinheiro da mão do contribuinte, seja ele ente federativo, como são os municípios, ou pessoas privadas, né? No caso, nós, contribuintes normais, seres humanos, e também as pessoas jurídicas, as empresas. Aí, você sabe, traz um grande prejuízo para o custo Brasil. O chamado custo Brasil vai se elevar muito. Duvido muito que em 2 anos esse déficit primário seja zerado. Difícil mesmo, Hermes. Então, até daqui a pouco a gente continua trazendo mais informações aí, tá certo? Até já.